Ítalo, isso é assustador. Isso é Terrivelmente assustador. simplesmente assustador. É colocar o aparato da justiça a serviço da tirania e a serviço de uma tirania ideológica. Perfeito. Eu acho isso assim simplesmente assustador do momento que o Brasil está vivendo. Pois é, se você puder. Vamos para continuar com a nossa pauta aqui, só para a gente, né, manter aqui os assuntos. Veja vocês. Lula vai participar de... Ah, não, antes disso, eu queria ler. Só dar a notícia para vocês. Não tô com ela aqui. Bom, depois eu vejo então. Depois eu vejo. Mas vamos lá. Lula vai participar da abertura do Foro de São Paulo. Petista é um dos fundadores do movimento de extrema esquerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu participar da abertura do Foro de São Paulo previsto para ocorrer na quinta-feira, dia 29, em Brasília. A informação foi divulgada pela CNN Brasil na terça-feira, dia 27. Será o primeiro encontro da organização política de extrema esquerda depois da pandemia de Covid-19. Conforme a reportagem do canal, dentro do Planalto, aliados avaliam de modo diferente a decisão do petista, um dos fundadores do Ajuntamento Comunista. O 26º encontro do Foro de São Paulo terá como lema, olha só, a integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Ou seja, note o singular, né? É uma só soberania latino-americana e caribenha. A organização política de extrema esquerda estará reunida na capital federal até domingo, dia 2. O Foro de São Paulo divulgou um documento no qual ataca os Estados Unidos e elogia países ditatoriais de esquerda, como China, Cuba e Venezuela. A organização divulgou o material em 15 de junho. No documento de 24 páginas, são atribuídas ações negativas aos norte-americanos, na América Latina e em outras regiões. Para o foro, os Estados Unidos desejam reverter seu declínio e recuperar seu antigo status hegemônico, o que representaria uma ameaça fundamental à soberania e ao desenvolvimento e à justiça social dos povos da América Latina. O documento do foro estabelece uma conexão entre os partidos de direita latino-americanos e os Estados Unidos. O grupo não cita, por exemplo, que o atual presidente norte-americano Joe Biden parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Segundo o texto, a direita atual, em defesa, abre aspas, de seus interesses convergentes com o capital transnacional, sob a hegemonia do governo dos Estados Unidos, com o objetivo principal de manter o controle dos recursos naturais da região. Eu gostei do comentário do Guzo sobre isso, né? Assim, para eles é sempre assim, o inferno são os outros, né? E aqui as nossas ditaduras são democracia, né? Mas agora, o Foro de São Paulo, né? Eu sei que o senhor comenta muito sobre o Foro de São Paulo no PH Vox, né? O que o senhor acontece? Pode falar. Não, só para dizer uma coisa, no sábado, o Paulo e eu fizemos uma análise desse documento. Não pudemos ler tudo, né, porque era imenso, mas comentámos as partes mais importantes e mostramos a verdadeira ficção ideológica que eles montam e a verdadeira ficção dos fatos que eles montam para justificar todas as ações deles. Curiosamente, eles que falam tanto contra os americanos, nesses dias saiu no Financial Times toda a interferência do governo americano para favorecer o Lula nas eleições. É curioso, não é? Ou seja, eles fazem toda uma encenação ideológica que mascara as verdadeiras intenções e as verdadeiras razões. Perfeito. O senhor pode dar uma palhinha da gente, para a gente aqui sobre esses dados aí desse documento aí? São 24 páginas de documento. São 24 páginas, eles assumem, por exemplo, completamente a agenda ambiental. E eles dizem, por exemplo, na agenda ambiental, que é preciso mudar conceitos. Ou seja, é preciso acabar
com a ideia da propriedade privada. Eles dizem que é preciso fomentar a ideia de coletividades para não prejudicar o meio ambiente. Esse é um dos pontos. Depois eles fazem uma defesa intransigente do regime ditatorial chinês, que é um regime de equilíbrios. É claramente uma posição ideológica, não é? É claramente uma posição ideológica também na guerra da Ucrânia. É claramente uma posição ideológica em muitos pontos que nós vemos o governo, o dito governo do Lula, assumir. E o que é interessante, o Ítalo, é ver o seguinte: depois tem os gênios, uns certos gênios que aparecem por aí e dizem o seguinte: não comente ideologia, que isso é um desastre. A ideologia é algo que só atrapalha. Pô, mas eles só falam de ideologia. O Lula, em todas as declarações, por exemplo, todas as declarações do Lula, comentei isso, contra o agronegócio, são arquipensadas. É fascista o agronegócio. É fascista por quê? Porque é de propriedade privada. É negacionista por quê? Porque nega os problemas do ambientalismo. E assim vai. Quer dizer, todos esses ataques têm uma realidade ideológica que está nesse documento que nós analisamos lá no programa que fizemos na análise da semana no sábado. Você vê se eu puder aqui, eu corro o risco aqui de soar repetitivo, mas é porque esse problema ele aparece o tempo todo, né? Você vê como eles são mestres em manipular a linguagem, né? Então você fala assim, eu começo com um problema de ambientalismo, aí ele já vai traçando, já vai conduzindo a análise do problema para ir falando da propriedade privada. Né? Então a coisa assim, nisso eles são realmente muito bons, né? Nisso a direita pode falar. Não, diga. Não, nisso a direita ela tem que ser boa em entender isso daí. E para ser boa em entender isso, ela precisa ser maior do que isso. Porque a gente fala assim, é preciso adquirir cultura. Quando a gente fala, se você puder, é até cômico, né? A gente falar isso, né? Mas quando a gente fala assim, a importância de você ler poesia, por exemplo, a importância de você ler grandes clássicos da literatura, né? De você estudar bem a gramática do seu país, a gramática da sua língua, né? Não é para você ser pedante, não é para você citar Camões de cabeça, entendeu? Não é para você, né, cantarolar para sua namorada, não é nada disso, entendeu? É porque ao ler poesia, ao tomar contato com as formas mais elevadas de cultura da língua portuguesa, entendeu? Você consegue expandir a sua cabeça e isso não te engloba, você engloba isso. Porque quando o assunto, pessoal, quando o assunto é disputa linguística, ganha quem é maior. Ganha quem engole quem. Entendeu? Ganha quem engole quem. Então, assim, no final das contas é isso. Então, você precisa ser capaz de engolir o seu adversário. É pra você engolir o seu adversário. Então, quando você lê um texto, né? Você precisa ser capaz de digerir aquilo ali, tá certo? Então, quando a gente fala da importância da língua, né, de estudo da língua, é por causa disso. Esses são os exemplos assim. É para você não cair, para você olhar para aquilo ali e falar assim, sacana, ele tá fazendo isso aqui porque aqui ele falou tal coisa, tal, você já tá treinado, pessoal. Quantas vezes você já não passou pela situação, né? Você tá me assistindo aí, até eu passo isso de vez em quando, né? Tô lendo um poema, assim, porra, mas o cara escreveu de um jeito aqui que eu não sei o que o cara quer dizer. Eu sei o som das palavras, mas eu não tô. O sentido disso não tá vindo para mim, entendeu? Aquilo ali é treinamento. É treinamento, né? Para você conseguir ser capaz de entender o sentido das palavras e das frases, tal como elas estão escritas em determinadas situações. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Já que você entrou por aí,
deixe-me só fazer uma consideração que eu acho que vai nessa linha. É uma das coisas que eu gosto de fazer programa com você, é isso. É porque você levanta temas, depois dá para falar. Eu sempre gostei de fazer programas com você por causa disso. Eu acho, não sei se você concorda comigo, mas acho que dos problemas de muita gente que se diz conservadora é que as pessoas ouvem certas coisas e não, muitas vezes aquilo parece encaixar-se e as pessoas repetem. Então, por exemplo, nós temos a agenda globalista, que é essa agenda, por exemplo, do clima. Meus caros, a agenda globalista está cruzada entre o Foro de São Paulo e o globalismo, porque ela é uma agenda comunista. E as forças revolucionárias estão trabalhando em vários campos para chegar ao mesmo fim. A prova disso é que, nesse documento, já que você pediu para dar um cheirinho do documento, eu leio o ponto 35, que é curtinho, que é o que começa quando eles abordam a mudança climática e o meio ambiente. É uma frase entre aspas. Uma importante espécie biológica corre o risco de desaparecer devido à rápida e progressiva liquidação de suas condições naturais de vida, o homem. Agora estamos cientes desse problema quando é quase tarde demais para evitá-lo. Fecha aspas. Frase de quem? Fidel Castro. Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, em 92. Ou seja, a famosa Rio 92. Perfeito. Essa é a agenda dos globalistas. Por quê? Porque são duas formas de chegar ao mesmo fim. Estão entrecruzadas, claramente. Mas há muita gente que fica aí fazendo distinção. Não, é globalista, é comunista, é Foro de São Paulo. Não é. Vejam, mais uma vez, a Financial Times. O que é que ele diz sobre a intervenção do governo Biden, a interferência do governo Biden nas eleições brasileiras? Um governo claramente globalista, o que é que ele fez por alguém que está aliado ao Foro de São Paulo? Aqui uma pessoa escreveu, e é muito bem, Gorbachev é o pai do ambientalismo. É verdade. Gorbachev é o idealizador da Carta da Terra, a famosa Carta da Terra, que ele dizia que deveria substituir os 10 mandamentos. Perfeito, perfeito. O Knight Rider está perguntando assim, qual a leitura do ladrão para estar hoje no poder? Olha, o Knight Rider, o Lula, ele tem... interessante uma coisa aqui, né? Um parênteses aqui, né? Interessante como ele não precisa nem dizer o Lula, né? Quando ele fala o ladrão, com letra maiúscula, a gente já sabe de quem a gente tá... qual ladrão está se referindo, né? Mas o Lula, ele tem algumas habilidades muito impressionantes, né? Ele é um cara muito bom no information, isso aí até uns anos atrás, agora com a internet, né, com fact-checking e tal, fica no nosso, né, fact-checking orgânico, né, não as agências, né, isso fica um pouco mais difícil, né, o cara se sobressair com isso, mas até há uns 20 anos atrás, né, ele fala mesmo, né, os 25 milhões de crianças e não sei o que, entendeu, e ele era um cara que tinha uma habilidade muito grande mesmo, de pegar uma ideia que ele nunca tinha ouvido falar e defender como se ele que teve a ideia, né? Então, eu acho que o Chico de Oliveira, né, ex-petista, né, histórico, foi pro PSOL depois, né, mas ele falava, né, que eu falo assim, que o Lula tinha mania, quando tá na análise, né, reunião de análise de conjuntura, né, ele saía para fumar um cigarro, tomar um café, tal, não sei o quê. Depois ele voltava e falava assim: o que vocês decidiram? Eu falei assim, decidimos tal coisa, por tal pauta. Assim, então tá bom, me dá o megafone que eu vou lá defender. Ele catava o megafone e ia lá defendia, como se a ideia tivesse sido dele, né? E ele sempre defendeu aquilo. Então, assim, o Lula sempre teve essa
essa retórica, essa cara de pau, né? Só que é o seguinte, não é ele que determina as pautas. Então ele tá no poder pero não mútil, né? Ele tá no poder, mas ele é instrumento, né? Ele é instrumento, né? Não é ele que determina as pautas do governo, né? De maneira nenhuma, né? Até a Janja é capaz que manda mais nele do que ele mesmo. Enfim. O Ítalo, isso aí tem mais uma coisa que alguém escreveu aqui uma coisa que eu gostaria de... foi o Paulo Eduardo Silva, que diz o seguinte: Lula é o típico tiozão do botequim que conta uma boa mentira e todo mundo bate palma e ri. Olha, eu faria uma matização nessa afirmação. Lula é o tiozão de botequim no jeito dele fazer as coisas. Mas ele é um ventríloco de uma ideologia. Eu disse isso outro dia sobre o agronegócio. E digo sobre muitas outras coisas. Por exemplo, quando ele disse que não é mal para um país ser pobre. Ora, isso é o ideal do socialismo. Isso é o ideal dos socialistas cubanos, por exemplo, que dizem, como Frei Beto, que aquela pobreza de Cuba é uma pobreza evangélica. Nada do que o Lula diz é uma coisa de tiozão. Ele diz com o jeito de tiozão, de bar, mas ele tem uma ideologia. Sempre tem uma ideologia. Nunca digam que ele disse um vexame, que ele disse nada disso. Perfeitamente. Não, realmente. Eu diria o seguinte: o personagem Lula é um tiozão. Essa Exatamente. Imagem que ele quer passar é a do tiozão mesmo, entendeu? O personagem Lula é um tiozão, mas por trás ele é muito mais, algo muito mais terrível do que isso, né? Até faz parte do jeito dele ser tiozão. Faz parte, porque inclusive ajuda a enganar as pessoas. Perfeitamente. Sepuda, vamos para a nossa última de hoje, né? Que acho que não podemos deixar de comentar sobre o julgamento, né, da inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos lá, os principais pontos do voto de Benedito Gonçalves para tornar Bolsonaro inelegível. O corregedor-geral do TSE optou por condenar o ex-presidente. O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, votou para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível durante sessão no TSE na terça-feira, dia 27. De acordo com Gonçalves, Bolsonaro violou ostensivamente os deveres de presidente ao se reunir com embaixadores para criticar o sistema eleitoral. Né? Embora não estivesse no processo movido pelo PDT, a minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ministro da Justiça de Bolsonaro, foi acolhida como parte da ação. Trata-se de golpismo em sua essência, disse Gonçalves. A oeste, o jurista Dirceu Torreciras Ramos, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, afirmou que Gonçalves não poderia ter inserido o documento por não fazer parte da ação original. Se quisesse discutir a minuta, teria ter aberto um novo processo de investigação. Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui você aprende no primeiro período de processo penal. Um juiz ele não pode ir além das provas e dos pedidos que estão constando na petição inicial de uma das partes. Ele não é parte do processo. O juiz não é parte da acusação para ficar recolhendo prova contra o réu. Entendeu? Não é parte do processo. O juiz ele só pode ir até onde vai, né, a petição inicial. Ele só pode formar o seu entendimento com as provas que estão ali contidas de maneira orgânica pela acusação. Que foram reunidas de maneira orgânica pela acusação. Porque senão não faz sentido, né, seu Sepúlveda, a figura jurídica da declaração da invalidação de prova. Porque, como é que você faz para invalidar uma prova? O juiz não tem como desver a prova. Mas por que essa figura jurídica, essa realidade jurídica, ela existe? Por quê? Porque, né, existe a obrigação do juiz de desconsiderar uma prova. Pessoal, olha, eu não vou tomar decisão com base nessa prova porque ela é ilícita. E sendo ilícita, ela pode estar sendo, né, pode ter sido forjada, etc. Então não tem a segurança, né, de que essa prova aqui ela foi hermeticamente fechada e não foi contaminada.
Como eu não tenho essa segurança, eu não vou desver a prova. A prova está ali, eu vi que a prova está ali. Entendeu? Não tem como esquecer. Mas não vou considerar. Então, gente, isso aí é aula 1 de processo penal. Aula 1 de processo penal. Isso aqui, né? Bota aí na lista dos absurdos. Pode botar na lista dos absurdos aí, né? De acordo com Gonçalves, Bolsonaro tirou proveito eleitoral da reunião com o embaixador, sobretudo ao transmiti-la em canais oficiais do governo. Abre aspas, o evento ocorreu quase um mês antes do início da campanha eleitoral, em momento no qual já era notícia a pré-candidatura do primeiro investigado à reeleição, e possibilitou a projeção midiática de temas que foram explorados continuamente na campanha, assegurando vantagem eleitoral triplamente indevida em função do momento do veículo e do conteúdo. O que é que você criticar a urna daria de vantagem eleitoral? Que pessoa fala assim, nossa, acho que a urna não é confiável, vou votar no Bolsonaro. Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Se alguma coisa aconteceu, se teve algum efeito eleitoral sobre isso, eu diria que até que atrapalhou o Bolsonaro. Porque muita gente que segue o presidente e, portanto, estaria mais propensa a acreditar no presidente, deixou de ir votar porque não confiou na urna. Algum petista deixou de ir votar porque não confiou na urna? Não. Se teve gente que deixou de ir votar porque confiou na urna, foram pessoas que justamente acreditaram no presidente. Então não faz sentido falar que ele se beneficiou. Ele se prejudicou com isso, na verdade. Então, vamos lá. Ramos... Pode falar, se você puder. Ítalo, eu vou só interromper aqui, porque depois vai desenvolver outros argumentos. Eu queria só interromper aqui o seguinte. Veja bem, o ministro, que era ministro do TSE, convoca embaixadores para uma reunião privada em que ele pede uma interferência desses embaixadores e dos governos deles na eleição brasileira, dizendo que o Bolsonaro não iria aceitar o resultado. Como é que ele sabia? Ele já sabia quem é que ia ganhar a eleição? E como é que ele sabia de antemão que o Bolsonaro não aceitaria o resultado? E fazendo com que os governos estrangeiros reconhecessem imediatamente o resultado publicado pelo TSE. Isso é contra a lei. Na lei está dito que pode haver contestação durante um período X, pode haver contestação do resultado eleitoral dentro do país. Como é que ele pede aos governos estrangeiros que façam isso? Então, o ministro que presidia o TSE faz essa ilegalidade. Depois, a vítima da ilegalidade, que é o presidente da República, ele vai se defender, e para não dizerem que ele fez reunião privada com os embaixadores, ele faz uma reunião pública em que ele vai mostrar material sobre a questão eleitoral e convida, inclusive, pessoas do TSE e do Supremo para estarem presentes. Portanto, não havia nenhum interesse em esconder de ninguém o que é que estava sendo dito ali. E era uma defesa que ele tinha enquanto presidente da República e o direito que ele tinha, enquanto pessoa que dirige as relações internacionais, chamar os embaixadores para serem esclarecidos sobre algo que tinha sido feito antes. Quer dizer, é Kafka. É completamente Kafka essa argumentação do ministro. É completamente Kafka. Eu acho que é muito importante realçar isso aqui, ressaltar isso aqui, porque isso já vem da disfuncionalidade das instituições. Eles que falam tanto em instituições, isso é uma disfuncionalidade das instituições. E então quer dizer que quando um presidente da República é candidato à reeleição, ele não pode mais se defender publicamente das acusações que lhe fazem, é isso? Isso é outra aberração. Então quer dizer que ele, se precisasse defender diante de um governo estrangeiro de uma acusação ilícita e falsa, ele está fazendo um ato ilícito que está favorecendo na campanha eleitoral? Quer dizer, tudo isso é uma aberração da lógica.
Isso grita como aberração da lógica. Perfeito, perfeito, Sepúlveda. Não, é exatamente isso, né? Aí vem um dos elementos do que a gente sempre chamou de fake news, do que a gente sempre chamou de desinformação. É você apresentar o fato sem o devido contexto, né? Esse contexto, por exemplo, que o senhor deu aí, né? Do que foi que motivou a reunião. Do que foi que motivou a reunião do Bolsonaro. Isso aí absolutamente desapareceu da grande mídia. Ninguém vai falar disso. Fala como se ele tivesse feito isso, né? Fosse a situação fosse assim: ele percebeu que ia perder e resolveu tacar fogo, tacar lama no processo. Entendeu? A impressão que isso é o que é objetivamente o oposto da realidade. Bom, eu só pergunto isso sobre a minuta do golpe. O que é uma minuta do golpe? O que é isso? Primeiro, já foi analisada a minuta? Feito um julgamento sobre a minuta? Essa minuta estava assinada pelo Bolsonaro? Quem é que comprova a autenticidade desse papel na casa do Anderson Torres? Já foi julgado? Já foi feita uma perícia? Nada disso foi feito, não. É a minuta do golpe. Perfeito, Sepúlveda. Não, e depois ele diz o seguinte: não, ele não deu golpe, mas ele flertou com o golpe. Aí tem um crime de flerte com o golpe, é isso? Tem um crime? Eu não sabia. Não sei qual é a lei, não sei qual é o artigo da Constituição. Flertar com o golpe. Esse cômico, né, Sepúlveda? Vamos lá. Vamos seguindo, então. Aqui, ó, suposto golpe, né? O corregedor-geral disse que o conspiracionismo foi amplamente utilizado no encontro com as representações internacionais para que Bolsonaro, em simbiose com as Forças Armadas, estivesse levando adiante cruzada em nome da transparência e da democracia, né? Conspiracionismo. Não. No momento ele critica. Olha que interessante, né? No momento ele critica o fato do Bolsonaro ter feito a reunião de maneira pública e que, entre aspas, lhe daria vantagem eleitoral, entendeu? E no segundo seguinte ele chama isso de conspiracionismo, né? Enfim. Não, e eu digo-lhe mais uma coisa: alinhamento à desinformação, conspiracionismo. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Isso são rótulos de um sistema totalitário para usar a justiça em cima de uma pessoa. Perfeito, é isso. O fatiamento da chapa, apesar de ter votado para tornar Bolsonaro inelegível, Gonçalves optou por isentar Braga Neto, candidato a vice. O corregedor-geral seguiu o entendimento do vice-procurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné Branco, né? E segundo Gonçalves, Bolsonaro divulgou notícias falsas sobre o sistema eleitoral. O ex-presidente teria feito acusações infundadas sobre o processo eleitoral e divulgado fake news sobre o voto auditável e ataque hacker às urnas. Isso é outra fraude. Ele mostrou uma investigação aberta a pedido da presidente do Supremo Tribunal Federal, pedida à PF por hackers terem invadido o sistema eleitoral. Isso é uma notícia falsa?